das gentes, ensinaram-nos a vossa lei, ensinaram-nos a vossa lei, Senhor. Apóstolo e Paulo, doutor das gentes, ensinaram-nos a vossa lei, ensinaram-nos a vossa lei, Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite dá a conhecer a outra noite. Pedro, apóstolo, e Paulo, doutor das gentes, ensinaram-nos a vossa lei, ensinaram-nos a vossa lei, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, as duas grandes colunas da Igreja que se foi espalhando depois da vida de Cristo. Peçamos a sua intercessão e a sua proteção e que o seu exemplo nos anime também a sermos apóstolos do Evangelho em todo o lado. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória a
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor, que nos encheis de santa alegria, na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era no dias dos ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda e 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a Igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão.
De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse-lhe: Levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: Põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: Envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. A porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou de todas as angústias.
O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, e já estou oferecido em libação, e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos: quem dizem os homens
que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também te digo a ti, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que te ligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és Pedro. Esta palavra de Jesus, este pescador, homem simples, tornado assim no Papa da Igreja, o primeiro Papa, mostra-nos a diferença extraordinária de Deus para com a humanidade. Se fosse hoje e se estivéssemos numa situação social, Pedro estava desgraçado. Pedro, que tinha negado Jesus, que tinha dito não o conhecer, estava perdido, era completamente posto à margem. Era exilado, era esquecido, a sua vida tinha terminado. E o que vemos é que Jesus, aquele que foi traído, aquele que foi negado, diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como é que isto é possível? É possível porque se não fizermos isto, não saímos do mesmo lugar. Se não formos capazes de perdoar, de olhar para a possibilidade de cada um de nós, de cada pessoa, para aquilo que ela está disposta neste momento a fazer. Se formos olhar apenas para o passado, estamos todos condenados. Ninguém tem salvação. Porque todos somos pecadores. Todos temos algo de que nos arrependemos, algo que fizemos mal. E se esse mal hoje conta apenas na medida em que nos ajuda a evitarmos esse mal. O pecado passado ajuda-nos a melhorarmos, a sermos melhores, a sermos mais generosos, mais caridosos, mais cuidadosos. E, portanto, não podemos pretender, de facto, viver sempre marcados pelo que aconteceu. Jesus chamou Pedro e Paulo para serem apóstolos. Celebramos-los no mesmo dia, porque, de acordo com a tradição original, a tradição que se foi transmitindo de comunidade a comunidade desde o início, eles foram martirizados no mesmo dia, em sítios diferentes e em circunstâncias diferentes. Pedro foi crucificado, quis ser crucificado de cabeça para baixo porque sentia-se indigno de morrer como Cristo morreu. E São Paulo foi decapitado. São Paulo era cidadão romano, tinha mais direitos.
do que o Pedro, que era apenas uma pessoa de um país ocupado, não tinha direito nenhum. Portanto, São Paulo foi decapitado, era uma morte mais honrosa, mais digna, mais humana. Cortaram-lhe a cabeça. E estes dois homens que viveram o seu apostolado de maneira diferente, um mais ativo e o outro mais da organização, deram os dois a vida pelo Evangelho, e é isto que é importante. Em circunstâncias diferentes, em momentos diferentes, mas no mesmo dia deram a vida pelo Evangelho. E o que nós aprendemos de facto, é isto, é dar a vida. São Paulo escrevia a Timóteo já no fim da sua vida, já na prisão, já durante o julgamento que o iria condenar à morte: combati o bom combate, guardei a fé. Termino aqui a minha carreira, mas com a certeza de que fiz o melhor que pude. E é isso que é importante. Combati o bom combate. Ou seja, entreguei-me à causa do Evangelho, sem descanso, sem limites. Fiz. O Senhor esteve a meu lado. Porque de facto isto é que é importante. Reparemos que São Pedro, que foi escolhido para ser o primeiro Papa, era apenas um pescador. Não devia ter muita instrução. Não era como São Paulo, que era doutor da lei, fariseu, filho de fariseus, tinha estudado na escola de Gamaliel, que era a melhor universidade de Israel naquele tempo. Era a grande universidade. São Paulo, de facto, era um teólogo, um doutor da lei, cidadão romano, com muita cultura, com uma experiência de vida, com uma mundividência, ou seja, uma perspectiva de todo o mundo assim muito alargada. Pedro viveu sempre ali em Cafarnaum, foi pescador, tinha a sua família, mas tinha um universo mais pequeno, uma cultura mais pequena. Foi para Jerusalém com Jesus, mas depois foi indo até chegar a Roma. E podemos perguntar-nos porque é que Jesus escolheu São Pedro e não São Paulo, e não o São Tiago, que foi o primeiro a ser martirizado, era o irmão de João. Nós não sabemos. O que vemos é que de facto Jesus escolhe aqueles que quer e dá-lhes a qualidade necessária para eles cumprirem o seu mandato. E portanto, quando pensamos em nós e na nossa eleição como batizados, não nos preocupemos com aquilo que somos ou com as expectativas que os outros tenham. Não podemos ser teólogos ou não, podemos ser instruídos ou não, podemos ser de uma classe elevada ou não. Não é isso que é importante. O importante é aceitarmos o desafio de Jesus e darmos testemunho do Evangelho na nossa circunstância. Mesmo que sejamos pescadores ou carpinteiros ou serventes de pedreiro, mesmo que sejamos mães de família e doméstica ou empregada de limpeza, ou professora, ou engenheiro, ou médico, não importa. Não importa a nossa categoria, o que importa é o que é que a gente faz do Evangelho que recebemos. E é isso que diz São Paulo. Eu combati o bom combate. Deus deu uma tarefa de ser apóstolo e fui-o. O que é que Deus pede a cada um de nós que aqui estamos? Ou que nos ouvem pelos meios de comunicação social. O que é que Deus me pede a mim? Façamos esta interrogação. O que é que Deus me pede a mim? Na minha circunstância, pede-me que seja testemunha do Evangelho, testemunha da misericórdia de Deus, do amor de Deus, testemunha da ternura, da beleza de Deus. Sejamos testemunhas com palavras simples ou complicadas,
com gestos simples ou com grandes acontecimentos, não importa. O que importa é sermos testemunhas. É falarmos, mostrarmos Jesus Cristo, mostrarmos Deus que nos ama e quer a nossa vida. Portanto, mesmo agora nestas circunstâncias da pandemia, continuamos a precisar de ser testemunhas de Jesus. Precisamos a dar testemunho da Boa Nova, da salvação dada a toda a humanidade, a todas as pessoas. Por isso celebramos São Pedro e São Paulo, de facto recordando o seu testemunho e pedindo ao Senhor que faça de nós testemunhas do reino, do Evangelho, do amor, da misericórdia e da beleza de Deus. Hoje, a celebrar a Eucaristia connosco, está um casal que celebra as suas bodas de ouro matrimoniais, o José Manuel Neto e a Maria Esther Neto, que há 50 anos disseram sim um ao outro, com a graça de Deus, e agora, 50 anos depois, dão este testemunho de renovar o seu amor, de renovar, de facto, o seu compromisso um com o outro e com Deus, e pedem a sua graça. Então, no dia do aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, já és agora a renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, podeis dar as mãos e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração. E nós vamos rezar com eles e por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem entregar as alianças um ao outro. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O santuário oferece o Imaculado Coração de Maria, para que, de facto, Nossa Senhora seja sempre o vosso refúgio e guia, agora, na continuação destes 50 anos. Deus vos abençoe. Graças ao Senhor, porque é eterna sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professam-se ao batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Amém. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os insista e lhes dê força, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele os livre de todo o mal, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus, clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos,
acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos une intimamente a vós ao celebrarmos este divino sacrifício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo veio na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas a nossa palavra eu serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo.
Senhor justo juiz me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor justo juiz me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja, que assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças